Sob minhas botas, o mármore gelado. Ao redor, o luxo e a decadência. É 1670, e a corte de Luís XIV, o Rei Sol, brilha com o esplendor que cega os olhos, mas não a minha mente. Chamo-me Etienne Dubois, e embora eu respire o mesmo ar perfumado que os nobres e cortesãos, minha alma carrega o peso de uma dívida que me esmaga. A fronda, aquela tempestade de sangue e pólvora, levou meu pai, um cartógrafo real, e com ele a honra de nossa casa. Minha família, outrora respeitada, agora se arrasta na sombra da desgraça, à beira da ruína completa. Minha irmã, Celeste, com seus olhos antes tão cheios de vida, agora exibe uma melancolia que me rasga o peito. Meu irmão Antoine, um jovem de temperamento impetuoso, murmura sobre rebelião e vingança, ignorando os perigos que rondam cada esquina de Paris. As poucas moedas de livre que possuímos mal bastam para o pão e o vinho que nos sustentam. Ameaças veladas chegam diariamente, falando sobre a apreensão de nossas terras em Île-de-France, os poucos bens que nos restam e a prisão por dívidas. Uma condenação que significaria a humilhação derradeira para o nome Dubois. As ruas de Paris, que antes me pareciam um lar, agora são labirintos de sussurros e olhares julgadores. Cada face que cruzo parece carregar a memória do escândalo que nos atingiu. Eu vejo as crianças maltrapilhadas pedindo esmola perto da Pont Neuf e sinto o terror de que Celeste e Antoine acabem da mesma forma. Nesta dança de poder e intriga que é Versalhes, sou apenas um peão, um cartógrafo com a mente afiada e uma habilidade singular para decifrar códigos, qualidades que, para minha desgraça, foram notadas. Fui convocado, ou melhor, arrastado, para servir ao Conselho da Noite. Não é um convite, é uma intimação que ecoa a sombra do falecido cardeal Mazarin. Eles são a mão oculta que move as marionetes nos bastidores da corte, uma facção secreta de agentes cuja lealdade vai além do rei, além da coroa, e se curva ao legado de um homem morto há quase uma década. Dizem que o Conselho opera através de uma vasta rede de informantes e documentos criptografados, sussurrando segredos nos ouvidos certos, manipulando as rédeas do poder como se fossem fios de uma teia invisível. Minha primeira reunião com eles aconteceu em um quarto escuro, iluminado apenas por um candelabro, na parte mais antiga do Palácio do Louvre. O ar era denso com o cheiro de mofo e segredos antigos. Um homem, cujo rosto estava obscurecido pela sombra do capuz de sua túnica, falou com uma voz rouca, quase um sussurro, sobre a dívida de minha família e a oportunidade de servi-los, de restaurar a honra dos Dubois através de minha expertise. Não tive escolha. A vida de minha família está em suas mãos. Sinto o cheiro forte de pergaminho envelhecido e a luz bruxulhante das velas projeta sombras dançantes na sala. Enquanto a figura se inclina sobre a mesa, sua voz é fria e calculada. Etienne Dubois. Suas dívidas são vastas. Sua habilidade ainda mais rara. Um cartógrafo que decifra segredos não é fácil de encontrar. Você nos servirá e sua família viverá. Recuse e o destino de seu nome se selará no esquecimento. Minhas mãos suam, mas minha voz se mantém firme. O que desejam de mim? Minha missão? Decifrar um mapa cósmico jesuíta. É uma peça de cartografia que desafia a compreensão. Um enigma intrincado que não apenas aponta para um tesouro fabuloso, histórias de baús repletos de ecos e joias guardados em cofres esquecidos em mosteiros distantes, mas também contém símbolos arcanos que parecem prever a ascensão e queda de dinastias, até mesmo a própria Casa de Bourbon. Quando o mapa foi desenrolado pela primeira vez diante de mim, em uma sala abafada do conselho, sob a vigilância de olhos que eu não podia ver, senti um arrepio. Os símbolos, as linhas, as constelações que não faziam sentido em nenhum atlas conhecido, me prenderam. Este mapa não é apenas um guia para riquezas, é uma chave para o futuro, um oráculo oculto que revela os desígnios de uma sociedade ainda mais antiga, os custódios da iluminação. Eles são os arquitetos invisíveis da Europa, manipulando os fios da história por séculos, moldando o destino das nações e dos reis através de uma vasta rede de agentes infiltrados em cada canto do continente. Seus tentáculos alcançam Paris, estendem-se às cidades hanseáticas, infiltram-se nas cortes de Madrid e Londres e até mesmo se escondem nos mosteiros isolados dos Alpes suíços.
Enquanto meus dedos traçam as linhas complexas do mapa, sinto um zumbido estranho, quase uma vibração, que parece emanar do próprio pergaminho. Não são apenas tintas e fibras. Há algo mais, uma energia antiga. Um dos símbolos se destaca, um olho estilizado dentro de uma pirâmide. Já ouvi antes, em um dos livros de meu pai, um volume proibido que ele guardava em um compartimento secreto de sua escrivania. Uma sensação de inquietação me invade. Por que minha família teria um livro com tais símbolos? O suor escorre pela minha têmpora. A missão que me foi imposta pelo Conselho da Noite é mais do que uma simples tarefa de decifração. É uma descida a um abismo de segredos que pode engolir tudo o que conheço. Os dias em Versalhes são uma sucessão de farsas e sorrisos falsos. Minha vida é uma rotina dupla. De dia, sou o cartógrafo discreto, um rosto anônimo entre a multidão que preenche os salões dourados. À noite, sou o decifrador de códigos do Conselho da Noite, trabalhando em segredo em um pequeno cômodo escondido nos fundos de um hotel particular no Quartier Latin. Um lugar onde o cheiro de charutos e absinto é mais forte do que o dos Jardins Reais. O Marquês de Montaigne, um aristocrata que exala charme e uma certa perversidade, cruza meu caminho com uma frequência perturbadora. Seus olhos são como brasas, sempre buscando algo, sempre calculando. Ele é um agente duplo, ou assim se diz, operando entre os salões opulentos de Versalhes e os baixos fundos de Paris, trocando informações por influência e, arrisco dizer, por puro prazer em manipular. Encontro o Marquês em uma tarde chuvosa, perto da Galeria dos Espelhos. Ele está flertando abertamente com uma jovem dama da corte, suas risadas ecoando pelo corredor enquanto um violinista toca uma melodia melancólica num canto. Quando nossos olhares se cruzam, seu sorriso se congela por um instante. Um reconhecimento rápido, antes de se recompor. Ele se aproxima, sua voz sedosa, quase um sussurro. Dubois, meu caro. Ainda se dedicando a esses mapas empoeirados? Ou os seus talentos se estendem a outros mistérios? Sinto um arrepio na espinha. Ele sabe mais do que deveria. O cheiro de seu perfume, misturado com o tabaco, é nauseante. Finjo indiferença, meus olhos varrendo a tapeçaria que adorna a parede, uma cena de caça-javalis. Apenas o que me é solicitado, Marquês. Os mapas da coroa são vastos e exigem precisão. Ele ri, um som oco. Claro que a precisão é tudo, não é? Especialmente quando se está lidando com certos segredos. Ouvi dizer que o Conselho da Noite tem olhos e ouvidos em toda a parte. E você, meu caro? Parece ter a chave para o que eles veem. Montaigne não é sutil. Suas palavras são dardos envenenados, testando minha lealdade, tentando me atrair para sua teia. Ele me oferece informações fragmentadas sobre outros agentes, sobre figuras obscuras que parecem orbitar a órbita dos custódios, como se me estivesse dando pistas para um jogo complexo. Em uma ocasião, enquanto passeávamos pelos jardins de Versalhes, ele me contou sobre um armistício secreto sendo negociado entre a França e a República Holandesa, muito antes de qualquer anúncio oficial. Ele descreveu os termos com uma precisão que me gelou o sangue. Essa informação, se vazada, poderia abalar a política europeia. Ele me observa, seus olhos perscrutadores, buscando uma reação. Imagine o que se pode fazer com tal conhecimento, Dubois. O poder de moldar o destino das nações. Os custódios entendem isso bem. Penso no que responder. Uma mentira que pareça verdadeira, um meio-termo que não me comprometa. O poder, Marquês, é uma ilusão que muitos perseguem. A verdadeira força está em quem detém a informação e a usa com sabedoria, não com avidez. Minha tarefa com o mapa se torna mais urgente. Os símbolos arcanos começam a se desdobrar, revelando conexões com lendas e profecias esquecidas. Há uma linha de texto em latim antigo que se repete em vários pontos do mapa. Ipace crypta, Hades, ubi lux abscondita iacet. A cripta de Hipátia, um repositório de conhecimento proibido. O Marquês, com suas conversas ambíguas, só serve para confirmar minhas suspeitas. O mapa não leva a ouro, mas a algo muito mais perigoso. Percebo que cada conversa com ele é uma dança,
Uma batalha de inteligências, onde cada palavra pode ser uma armadilha. A tensão é quase impalpável. Tento extrair dele qualquer migalha que possa me ajudar a entender os custódios e, mais importante, a verdade sobre a queda da minha família. Seus olhos dançam com uma malícia divertida quando pergunto sobre a fronda, sobre os nomes de famílias que caíram em desgraça. Ele menciona a conveniência de certas ruínas, o sacrifício necessário para a ordem maior. Sinto um nó na garganta, a raiva fervendo sob minha pele. Meus punhos se cerram. A cada dia, a teia dos custódios se torna mais visível, mais tangível. Eles estão em toda parte, controlando os fluxos de informação, os movimentos dos exércitos, as decisões dos reis. Sinto-me como uma aranha presa em sua própria teia. O Marquês de Montagnier é onde seus tecelões, e eu sou o fio que ele tenta manipular. O jogo começou, e as apostas são a minha vida e a da minha família. O cheiro adocicado das flores do jardim parece sufocante. A corte de Versalhes é um ninho de segredos, e Madame de Vigui é sua rainha. Uma espiã habilidosa, seus olhos penetrantes e seu sorriso enigmático escondem uma mente afiada como uma lâmina. Ela é a chefe de uma rede de inteligência feminina que opera na corte, manipulando segredos e favores com uma destreza impressionante. Minha primeira interação direta com ela em um baile de máscaras no Palácio de Saint-Cloud, para onde a corte se desloca ocasionalmente. O ambiente é de luxo e devassidão. Mulheres com vestidos de seda e homens com perucas elaboradas dançam ao som de minuetos, enquanto os segredos são trocados em sussurros. Eu estou lá, observando, sentindo o peso da minha própria máscara, um semblante de indiferença. Madame de Vigui, vestida com um manto de veludo escuro e uma máscara de pássaro, se aproxima de mim. Seus olhos, mesmo através da fenda da máscara, brilham com uma inteligência que me desarma. Mestre Dubois, suas mãos são hábeis com mapas. Mas será que sua mente é igualmente apta a navegar pelos labirintos da corte? Ela não espera uma resposta. Ela sabe quem eu sou, o que eu faço para o conselho. A cada palavra sinto que ela está lendo meus pensamentos. Ela me oferece um copo de vinho de Bordeaux. O líquido rubro cintila à luz dos lustres. Recuso polidamente. Prefiro manter minha mente clara, madame. Ela sorri, um sorriso que não atinge os seus olhos. Sabe a decisão, mon cher. A clareza é uma mercadoria rara aqui. Madame de Vigui me dá a série de tarefas sutis, que no fundo são testes. Ela me pede para verificar a rota de cartas diplomáticas que chegam do Sacro Império Romano Germânico, insinuando que podem conter códigos ocultos. Em outra ocasião, ela me pede para decifrar a caligrafia de uma carta de amor de uma dama da corte para um general que, ela insinua, contém informações sobre movimentos militares. Cada tarefa é uma desculpa para observar minhas habilidades, minha lealdade. Ela me observa como um falcão. Sinto o cheiro das flores que adornam o salão e a fumaça de tabaco que emana dos canchimbos dos cavalheiros, uma mistura que me deixa tonto. Numa noite, ela me convoca para seu boudoir particular. A sala é adornada com tapeçarias persas e cheira a lavanda. Ela está sentada em uma chaise longue, seus cabelos negros soltos em um livro de poesia na mão. Ela me entrega um pequeno pedaço de pergaminho. Um trecho de um diário pessoal de uma antiga dama da corte datado do século anterior. Esse diário, diz ela, pertenceu a uma senhora com conexões profundas com o círculo interno de Catarina de Médici. Há uma passagem que me intriga. Parece sem sentido, mas sinto que esconde algo. A passagem descreve uma série de jogos de sombras e dança sob a lua, e faz referência a um círculo de iluminados que se reunia em segredo. Ela menciona um símbolo, um tipo de estrela de 8 pontas, que era usada como um broche. Reconheço o símbolo. Ele está presente no mapa cósmico jesuíta. Sinto um frio na espinha. Os custódios da iluminação não são um fenômeno recente. Eles operam há séculos. Madame de Vigny me observa, seu rosto uma máscara de indiferença. Parece que você encontrou algo, mestre Dubois. Diga-me, o que seus olhos afiados veem onde os meus só encontram poesia? Eu traduzo a passagem, revelando a referência aos iluminados e ao símbolo. Ela sorri, uma espécie de triunfo sombrio.
Como imaginei. O conhecimento é poder, mestre Dubois. E o poder, como você bem sabe, está nas mãos daqueles que sabem como usá-lo. O pensamento de desafiá-la, de expor o que sei, me passa pela mente, mas a frieza de seus olhos me alerta. É cedo demais. Sinto o peso de suas palavras. Ela é uma das custódias, ou pelo menos trabalha em estreita colaboração com eles. Sua rede de sussurros não é apenas para fofocas da corte, é para coletar informações, para manipular as peças no tabuleiro de xadrez da história. Minha família, os Dubois, e sua queda durante a Fronda não foi um acidente. Foi um sacrifício orquestrado, uma peça nesse grande jogo. A cripta de Hipátia, o repositório de conhecimento proibido, não é apenas um mito. É uma realidade, e as facções dentro dos custódios estão lutando para controlá-la. Madame de Vigny é uma peça-chave nessa batalha, e eu, um cartógrafo arruinado, sou seu instrumento. O cheiro de lavanda no ar parece intoxicante, quase sufocante. Após dias de viagem, atravessando paisagens que mudam dos campos verdejantes da Provença, onde o cheiro de lavanda e alecrim paira no ar, antes de cruzar os Alpes, sentindo o frio cortante e o som dos sinos de gado ecoando pelos vales, chego a Roma, a cidade eterna. Um lugar onde a história se ergue em cada esquina, em cada pedra antiga. O ar aqui é mais pesado, imbuído do cheiro de incenso e de séculos de fé e intriga. Minha missão é encontrar o padre Alessandro Ricci, um jesuíta exilado que, segundo os sussurros do Conselho da Noite, detém as chaves para antigas bibliotecas e arquivos secretos. Ele é um homem de grande erudição, um conhecedor dos rituais e dos símbolos que o mapa cósmico jesuíta insiste em revelar. Encontro o padre Ricci em um pequeno monastério em Trastevere, uma área de ruas estreitas e igrejas antigas. O monastério é humilde, quase escondido, seus muros de pedra cobertos de erva. O som dos sinos das igrejas de Roma ecoa em intervalos regulares, marcando o tempo. O padre é um homem de idade, com uma barba branca rala e olhos profundos, que parecem ter testemunhado muitas coisas. Ele veste um hábito simples, e a luz que entra pela pequena janela do seu aposento ilumina as pilhas de pergaminhos e livros que preenchem cada canto. O cheiro de livros antigos, mofo e cera de vela é forte. Ele me recebe com uma gentileza inesperada. Mestre Dubois, eu estava esperando por você. Os fios do destino nos tecem de maneiras misteriosas. Ele não me pergunta como eu encontrei, nem o que eu quero. Ele sabe. Mostro-lhe uma cópia de uma das passagens mais enigmáticas do mapa cósmico jesuíta. Uma série de símbolos que parecem uma mistura de hieroglifos egípcios e caracteres aramaicos. Ele examina o pergaminho com um interesse quase infantil, seus dedos finos traçando os contornos dos símbolos. Ah, sim, os custódios da iluminação. Seus símbolos são como a assinatura de um artista, sempre presentes, mas raramente reconhecidos. Ele então me guia através das bibliotecas secretas do monastério, passagens escondidas por trás de estantes falsas, túneis que levam a salas subterrâneas. O ar ali é frio e úmido, com um cheiro forte de terra e papel velho. As paredes estão repletas de livros, códices e manuscritos que remontam a séculos. Ele revela um volume antigo, encadernado em couro escuro, com o mesmo símbolo de olho e pirâmide que vi no livro de meu pai. O padre Ricci me conta a história dos custódios, uma sociedade que se originou nas universidades de Alexandria, nos mosteiros cóptas do Egito e nas academias de Atenas, antes da ascensão de Roma. Eles se infiltraram nas instituições de poder ao longo dos séculos, nos tribunais dos faraós, nos gabinetes dos imperadores romanos, nas cortes medievais e agora na corte de Luís XIV. Seu objetivo, ele explica, é guiar a humanidade para a verdadeira iluminação. Um ideal que, ele sugere, muitas vezes se traduz em controle e manipulação. Ele fala sobre a cripta de Hipátia, não como um tesouro de ouro,
mas como um vasto repositório de conhecimento proibido. Informações sobre ciências perdidas, filosofias heréticas e tecnologias avançadas que poderiam, de fato, tanto destruir quanto libertar a Europa do jugo das monarquias absolutas e da influência oculta dos custódios. Ele revela que a cripta é um objeto de disputa entre diferentes facções dentro dos custódios, cada uma buscando controlá-la para seus próprios fins. Ele menciona um rito específico, um ritual do olho que tudo vê, que os custódios usam para despertar a mente para a verdadeira natureza da realidade. Ele descreve detalhes dos rituais, as ervas usadas, as conjurações em línguas mortas. Ele mostra-me diagramas complexos, ilustrações que parecem prever eventos históricos, incluindo a Fronda. Ele explica que alguns de seus antepassados, jesuítas, foram secretamente parte dos custódios, mas se opuseram às facções mais radicais que buscavam um controle total. Ele mesmo foi exilado por tentar expor certas verdades. O padre Hitt me dá uma série de livros e pergaminhos, alguns escritos em grego antigo, outros em hebraico, todos contendo pistas sobre a localização da cripta e sobre as diferentes facções dos custódios. Ele me alerta que a busca pela cripta é um jogo perigoso, um xadrez cósmico onde eu sou apenas um peão, mas um peão que pode mudar o curso do jogo. A verdade sobre a minha família começa a cristalizar. Eles não foram vítimas da Fronda, foram sacrifícios, usados como um escudo para proteger o segredo da cripta. A traição é profunda. Sinto o frio do ar úmido da biblioteca e o peso dos livros em meus braços. Deixando os mosteiros úmidos de Roma, minha rota conduz-me ao norte, através das terras bávaras, onde o cheiro de pinho e terra úmida se mistura no ar frio. Chego à lendária Floresta Negra, um lugar onde a luz do sol mal penetra a densidade das árvores e as sombras parecem dançar com mistérios antigos. O silêncio é quase opressor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob meus pés e o ocasional grasnar de um corvo. É aqui, em um laboratório secreto, que encontro o Barão von Adler, um alquimista prussiano recluso. Ele é uma figura lendária, mais boato do que homem, conhecido por sua busca incansável por conhecimento científico, muitas vezes à beira da heresia. Segundo o padre Hitt, ele também busca cripta, mas para fins puramente científicos, para desvendar os segredos da natureza e do universo. O laboratório de von Adler é uma caverna escavada na rocha, habilmente disfarçada pela vegetação densa. A entrada é quase imperceptível, coberta por arbustos e pedras. O interior é uma mistura de caos e ordem. Frascos de vidro borbulham com líquidos de cores estranhas. Retortas de cobre brilham à luz bruxulhante das lamparinas a óleo. E o cheiro de enxofre e produtos químicos é forte e pungente. O barão é um homem magro, com cabelos brancos desgrenhados e óculos que escorregam constantemente pelo nariz. Seus olhos, no entanto, são vivos e cheios de uma curiosidade insaciável. Ele está curvado sobre uma mesa, manipulando alguns instrumentos de precisão. O som de vidros tilintando acompanha seus movimentos. "Ah, o mestre dos códigos!" ele exclama sem se virar, como se soubesse que eu estava chegando. Sua voz é estridente, quase um guincho. "Venha, venha! Tenho algo fascinante para você." Ele me mostra um fragmento de pergaminho, minúsculo, mas ricamente ilustrado. Contém um diagrama complexo de um mecanismo celestial, uma máquina que parece prever os movimentos das estrelas e planetas, mas com uma precisão que desafia a astronomia conhecida. Isto, ele diz, seus olhos brilhando, é um pedaço do mecanismo de Antiquitera, uma invenção dos antigos gregos, perdida por milênios. A cripta de Hipatia, ela contém os planos completos, eu sei. Imagina o poder que teríamos com tal conhecimento. Não para dominar, não para manipular, mas para entender.
para decifrar os segredos do cosmos. Ele gesticula freneticamente, quase derrubando um frasco cheio de um líquido verde fluorescente. Ele explica que acredita que os custódios, em sua busca por controle, suprimiram esse tipo de conhecimento, temendo que ele pudesse libertar a humanidade do pensamento dogmático e da superstição. Ele acredita que a cripta de Hipatia não é apenas um arquivo de documentos, mas um repositório de artefatos tecnológicos e científicos, muitos deles incompreensíveis para a nossa época. Ele me compartilha algumas de suas próprias decifrações, símbolos de equações que ele encontrou em antigos textos alquímicos e manuscritos medievais. Ele aponta para um glifo particular, uma espiral dupla, que ele diz ser um portal para a mente, capaz de desbloquear memórias e percepções. O mesmo símbolo está no mapa cósmico jesuíta. Ele me pede para analisar a caligrafia de alguns dos seus próprios manuscritos, buscando padrões que possam ser análogos aos do mapa. Ele acredita que o mapa não é apenas um guia físico, mas também um mapa mental que exige uma certa chave de pensamento para ser completamente compreendido. Ele me mostra uma passagem de um tratado de um filósofo hermético do século XV, que descreve uma sociedade secreta de iluminados que guardavam conhecimentos proibidos, e a conexão com os Dubois é explicitamente mencionada. Ele explica que a família Dubois era uma das mais antigas linhas de custódios, encarregadas de proteger um dos selos da cripta. Ele acredita que a queda da minha família foi uma manobra para desviar a atenção do verdadeiro objetivo, a cripta. Minha família, ele sugere, não estava apenas protegendo o segredo, mas também tentando evitar que ele caísse em mãos erradas, especialmente as de facções mais agressivas dentro dos custódios. Sinto uma mistura de raiva e de uma estranha sensação de clareza. Meus antepassados não eram traidores, mas guardiões. O barão von Adler me dá um pequeno amuleto, um fragmento de rocha vulcânica com o símbolo da espiral dupla entalhado. Isto, ele diz, pode abrir portas que você nem imagina. Use com sabedoria. Sinto o peso frio da pedra na palma da minha mão. A busca pela cripta não é apenas sobre o futuro da Europa. É sobre o passado da minha própria família, sobre uma herança que eu nunca soube que existia. A luz bruxulhante das lamparinas projeta sombras longas no laboratório, e o cheiro de enxofre e produtos químicos é forte e pungente. A transição é uma alquimia perigosa. Minha próxima parada me leva de volta à França, mas para um mundo diferente da corte de Versalhes. Viajo para Lyon, uma cidade de rios e sedas, onde o cheiro de linho e de água fresca se mistura com o som constante dos teares. No entanto, abaixo da superfície de sua prosperidade, um fermento de descontentamento e rebeldia borbulha. É aqui que encontro o capitão Armand de Lefebvre, um ex-mercenário, agora líder de uma irmandade secreta de despertos. Estes são homens e mulheres que buscam a cripta de Hipatia, não para ganhos pessoais ou para controle, mas para desmantelar os custódios e libertar a Europa de sua influência oculta. Eles são os ecos da Fronda, os que ainda se lembram da promessa de uma França livre. Encontro o Lefebvre em um armazém abandonado perto do rio Ródano, onde o cheiro de peixe e umidade é forte. O local é escuro e frio, iluminado por algumas lamparinas. O som do rio correndo lá fora é quase um murmúrio constante. Ele é um homem imponente, com cicatrizes no rosto e olhos que brilham com uma determinação feroz. Sua voz é grave, cheia de autoridade, mas também com um tom de cansaço. Ele me observa com desconfiança, seus braços cruzados, enquanto seus homens, rostos endurecidos pela vida, me examinam com olhares igualmente céticos. Então, o cartógrafo da corte vem para os esgotos. Ele diz, sua voz áspera, o que um homem do Rei Sol busca entre os despertos. Explico a minha missão, minha conexão com o mapa cósmico jesuíta e a complexa teia dos custódios. Menciono o nome da minha família, os Dubois, e sua ligação com a cripta de Hipatia. Ele ouve em silêncio, sua expressão impenetrável. Quando termino, ele acena para um de seus homens, um jovem com um olho vendado, que traz um mapa.
Não é um mapa comum. É um croquis rudimentar, desenhado à mão, de uma série de túneis subterrâneos sobre Paris, com marcas estranhas e símbolos que eu reconheço. Isto, Lefebvre diz, apontando para um dos símbolos, foi encontrado em um esconderijo de jesuítas que os custódios usaram durante a fronda. Eles eram os arquitetos da nossa desgraça. Dubois. Eles manipularam a guerra, incitando ambos os lados para que a monarquia se enfraquecesse e eles pudessem exercer mais controle. Sua família não foi um acidente, foi uma lição sobre o curso da liberdade. Ele explica que a Irmandade dos Despertos é formada por ex-soldados, artesãos e intelectuais, todos com suas próprias razões para lutar contra os custódios. Eles se comunicam através de um sistema de mensagens cifradas, usando pontos de encontro secretos e sinais de reconhecimento. Ele demonstra alguns desses sinais, gestos sutis com as mãos, que parecem inofensivos, mas que têm um significado profundo. Lefebvre me revela que ele mesmo possui um fragmento do mapa original, um pedaço de um pergaminho que ele encontrou entre os pertences de um jesuíta morto durante a fronda. Ele me mostra o fragmento. Ele é idêntico ao estilo do meu mapa, com os mesmos símbolos arcanos. Ele diz que ele e seus despertos estão investigando uma série de desaparecimentos de pessoas que se opuseram à influência da corte e da igreja, e que eles acreditam que os custódios são responsáveis. Ele suspeita que alguns desses desaparecidos foram levados para a cripta de Hipátia, não como prisioneiros, mas como estudiosos, forçados a decifrar os segredos que ela contém. Ele descreve a cripta como um local de poder imenso, capaz de reformar o mundo. Ele me oferece uma aliança. Minhas habilidades de decifração, em troca da proteção de sua irmandade e do acesso aos seus recursos. Ele me dá uma série de nomes e locais em Marsella, cidades portuárias onde ele acredita que os custódios estão ativos, usando as rotas comerciais para movimentar artefatos e informações. Sinto a intensidade de seu olhar, o cheiro de pólvora e de sangue velho que parece impregnar suas roupas. Ele não é um homem de sutilezas, mas de ação. A aliança com os despertos é uma faca de dois gumes. Eles são perigosos, mas também desesperadamente necessários. O destino da Europa realmente pende de um fio, e a cripta de Hipátia é o fulcro de todo o conflito. A decisão é clara. Devo unir forças com aqueles que desejam desmantelar os custódios, mesmo que isso me coloque em maior perigo. O som do rio parece mais forte, quase um rugido. Minha busca me leva aos portos ensolarados da Espanha, um contraste gritante com as vielas sombrias de Paris e as florestas nebulosas da Alemanha. Em Sevilha, o cheiro de laranjeiras e especiarias flutua no ar, misturando-se com o aroma salgado do mar. O som de violões e castanholas preenchem as ruas, e a arquitetura moura reflete uma história de conquista e sincretismo. É aqui que procuro Dona Isabela de Toledo, uma nobre espanhola, matriarca de uma família influente, conhecida por suas vastas rotas comerciais que se estendem de Sevilha para o Novo Mundo. Os sussurros me disseram que ela possui um fragmento do mapa original. Encontro Dona Isabela em sua vasta hacienda, um palacete com paredes caiadas de branco e pátios internos cheios de flores e fontes. O cheiro das laranjeiras é inebriante. Ela é uma mulher de meia-idade, com olhos negros penetrantes e uma postura altiva. Seus vestidos são de seda fina, adornados com joias pesadas, e ela se move com uma graça calculada. Seus criados, figuras silenciosas e eficientes, se movem como sombras. Ela me recebe em uma sala decorada com tapeçarias flamengas e móveis de madeira escura, onde o silêncio é quebrado apenas pelo canto dos pássaros do pátio. Mestre Dubois, diz ela, sua voz melodiosa, mas com um tom de autoridade inquestionável. O que um cartógrafo francês busca em minha humilde casa em Sevilha? Explico minha missão, minha conexão com o mapa cósmico jesuíta e a complexa teia dos custódios. Menciono o nome da minha família, os Dubois, e sua ligação com a cripta de Hipátia. Ela me observa com um olhar que parece sondar minha alma. Ah, os custódios, ela diz com um suspiro quase inaudível. Eles são a sombra que se esconde sobre o sol de nossas terras. Minha família tem lidado com eles por séculos, para o bem e para o mal. Ela então me revela que sua família, os Toledo, foram por muito tempo os guardiões do conhecimento, e que eles tinham uma aliança com uma facção dos custódios que buscava preservar o conhecimento da cripta em vez de usá-lo para controle. Ela me mostra um compartimento secreto em um antigo baú de cedro. Dentro, um fragmento de pergaminho que, assim que o toco, me faz sentir um leve formigamento. É um pedaço do mapa original, muito mais antigo e detalhado do que a cópia que tenho. Mestre Dubois,
O fragmento de Dona Isabela revela rotas marítimas secretas para o Novo Mundo, com anotações sobre locais de antigas civilizações pré-colombianas e referências a templos ocultos. Ela explica que os custódios usaram essas rotas comerciais para movimentar artefatos e documentos através dos oceanos, e que a cripta de Hipátia não é apenas um local físico, mas também um conceito, um repositório distribuído de conhecimento, com partes espalhadas por todo o mundo. Ela fala sobre os jesuítas que viajaram para as Américas e como alguns deles eram secretamente agentes dos custódios, infiltrados para buscar e proteger certos conhecimentos. Ela menciona que os Dubois, na verdade, eram uma das famílias que ajudaram a estabelecer essas rotas e a proteger os conhecimentos que viajavam por elas. Dona Isabela me conta sobre uma sociedade secreta de navegadores e cartógrafos, conhecidos como os Vigilantes dos Mares, que trabalhavam para a família Toledo e que, sem saber, ajudaram a proteger os segredos dos custódios. Ela me dá uma série de diários de bordo antigos, escritos em espanhol e latim, com descrições de viagens e de encontros estranhos em terras distantes e anotações sobre símbolos e ruínas que parecem estar diretamente ligadas ao mapa cósmico jesuíta. Ela me alerta que a cripta de Hipátia é um prêmio cobiçado e que muitas facções estão dispostas a matar para obtê-lo. Ela sugere que há uma facção dos custódios que está usando a busca pela cripta para desviar a atenção de um plano ainda maior, um plano que envolve a ascensão de uma nova ordem mundial. Sinto o peso dos séculos de segredos que se acumularam em suas palavras. O cheiro de laranjeiras é doce, mas com um travo de perigo. Minha jornada me leva a Amsterdã, a vibrante cidade dos Países Baixos, um caldeirão de comércio, tolerância e, surpreendentemente, de revolução silenciosa. O cheiro de canais e tulipas se mistura com o aroma de cerveja e especiarias, e o som dos sinos das igrejas e dos barcos nos canais é uma trilha sonora constante. Em contraste com a opulência e a intriga das cortes, Amsterdã é um centro de pensamento livre e de inovação, um refúgio para aqueles que buscam a liberdade de expressão. É aqui que procuro os Invisíveis, uma sociedade de artesãos e intelectuais que utiliza prensas clandestinas para disseminar ideias revolucionárias e que, curiosamente, também está interessada no conhecimento da cripta de Hipátia. Encontros invisíveis em um bico estreito e úmido, nos fundos de uma casa de comércio, onde o cheiro de tinta de papel fresco é forte. O local é um labirinto de escadas e salas escondidas. Eles operam em segredo, suas prensas trabalhando incansavelmente na calada da noite, imprimindo panfletos, livros e jornais que desafiam a autoridade da monarquia e da igreja. Sou recebido por uma mulher de meia idade, com cabelos castanhos e olhos inteligentes, que se apresenta como Elara. Ela é uma tipógrafa e uma das líderes dos Invisíveis. Ela me observa com um olhar de desconfiança, suas mãos sujas de tinta. O som ritmado das prensas trabalhando no fundo é como o pulsar de um coração. Então o decifrador de códigos de Versalhes vem até nós. Espero que não traga a sombra da opressão para nossa liberdade. Mostro-lhe os símbolos do mapa cósmico jesuíta, os mesmos que o barão von Adler e o padre Hissing reconheceram. Explico a busca pela cripta de Hipátia e a ameaça dos custódios. Elara me ouve em silêncio, seus olhos fixos nos símbolos. Sim, ela diz, finalmente, conhecemos esses símbolos. Eles aparecem em alguns dos manuscritos que imprimimos, textos proibidos, que desafiam o dogma. A cripta de Hipátia, para nós, não é um tesouro de riquezas, mas um repositório de verdades. Verdades que foram suprimidas, escondidas, manipuladas para manter o povo na ignorância. Ela explica que os Invisíveis acreditam que o conhecimento é a verdadeira ferramenta para libertar a humanidade da opressão, e que a cripta é a chave para esse conhecimento. Elara me mostra uma série de panfletos recém-impressos que discutem as ideias de liberdade de pensamento e a importância da educação. Ela me explica que os Invisíveis estão usando as rotas de comércio holandesas para contrabandear esses materiais para a França e outras partes da Europa, espalhando as sementes da Revolução. Ela me fala sobre um grupo de iluminados dentro dos custódios que, ao contrário das facções controladoras, buscam disseminar o conhecimento da cripta de forma livre e aberta, e que eles têm secretamente ajudado os Invisíveis a obter alguns dos manuscritos proibidos.
Ela menciona que os Dubois, ao longo da história, tinham uma conexão com esses iluminados e que sua queda durante a Fronda pode ter sido uma tentativa de silenciar essa facção e controlar o fluxo de informações. Elara me entrega um pequeno livro, com capa de couro e páginas finas, contendo uma série de charadas e enigmas, alguns escritos em códigos simples. Estes são os códigos da liberdade, ela explica. Eles contêm informações sobre outros membros dos Invisíveis e sobre locais secretos onde guardamos nossos materiais. Se você busca a cripta, precisará de aliados, mestre Dubois, e a verdade é a nossa maior aliada. Sinto um cheiro forte de tinta fresca e o calor das prensas. As ideias, impressas em papel, parecem mais poderosas do que qualquer espada. Minha busca pela cripta se torna mais do que uma jornada pessoal. É uma luta pela liberdade de pensamento, pela verdade. O mapa cósmico jesuíta se desdobra diante de mim em meu pequeno quarto, iluminado pela única vela que mal ilumina o espaço. As semanas passadas em viagens, a interação com o Marquês de Montaigne, Madame de Vigny, Padre Hit, o Barão von Adler, o Capitão Lefebvre e Elara dos Invisíveis convergiram para um ponto crucial. Um mosaico de pistas se encaixa, revelando uma verdade aterrorizante. O mapa não é apenas um guia para a cripta de Hypatia, é um roteiro para um ritual de convergência que os custódios planejam executar. Este ritual, entendo agora, não é para encontrar a cripta, mas para ativá-la, para liberar todo o seu poder e conhecimento para um propósito sombrio, o controle absoluto sobre o destino da Europa. O cheiro forte de cera quente da vela me envolve e a sombra da minha mão dança na parede. O ponto de convergência do ritual, indicado por uma série de linhas entrelaçadas no mapa, aponta para uma catedral obscura, mas bem conhecida por sua arquitetura gótica e mistérios, no coração de Praga. Uma cidade de almas antigas, onde o tempo parece andar mais devagar. A data do ritual está codificada com precisão, um alinhamento astrológico que só agora consigo decifrar, em menos de uma semana, na próxima lua nova. Um arrepio gélido percorre a minha espinha. A cripta de Hypatia, esse repositório de conhecimento, pode tanto destruir quanto libertar, e os custódios planejam usá-la para o primeiro. Enquanto reviso minhas anotações, um som sutil me alerta, o rangido de uma tábua no corredor. Minha memória idética registra cada detalhe do som, a frequência, a intensidade. Não é um som normal para aquela hora da noite. Meus instintos gritam. Abro a porta, lentamente. A escuridão do corredor é quase total. Um vulto se move rapidamente. Não há tempo para pensar. Um brilho metálico na penumbra. Sinto uma dor aguda no meu flanco esquerdo, um choque que me faz ofegar. A faca. O som de um grito abafado, o baque de um corpo caindo. Meu agressor está deitado no chão, uma adaga presa na sua mão. Ele tem os olhos fixos no teto, um último sopro de vida escapando. O cheiro de sangue preenche o ar. Uma adaga de prata, com o símbolo de um falcão gravado no punho. O mesmo falcão que o Marquês de Montaigne usa para o seu brasão de família. Montaigne. Ele tentou me silenciar. Ele não queria que eu decifrasse o ritual. Ele está mais profundo nos custódios do que imaginava. Ou talvez esteja jogando o seu próprio jogo de poder. A raiva sobe na minha garganta. Que audácia! Ele se julga acima das regras. O sangue quente escorre pela minha mão, mas a dor é secundária à adrenalina. Estou ferido, mas vivo. Pego a adaga do chão, meu sangue manchando sua lâmina polida. Agora, não é apenas minha família em risco, é o destino da Europa. Sinto o cheiro forte de ferro, um odor que me lembra a Fronda, o sangue derramado. A busca pela cripta se torna uma corrida contra o tempo, uma batalha pela sobrevivência. Tenho que chegar a Praga antes da lua nova. Tenho que impedir o ritual de convergência. As pistas do mapa se tornam mais claras, os segredos dos custódios mais visíveis. Eles não são uma única entidade. São dezenas de facções rivais, cada uma buscando controlar a cripta para seus próprios fins. E eu, Etienne Dubois, um cartógrafo e decifrador de códigos, ferido e caçado, sou agora o único que pode desvendar os segredos antes que o poder da cripta de Hypatia caia em mãos erradas. A ferida no meu flanco arde.
A dor da facada é um lembrete constante de que meu tempo está se esgotando. O Marquês de Montaigne é um inimigo mais implacável do que eu imaginava. Sua tentativa de assassinato, um aviso brutal. Tenho que fugir de Paris, mas minha ferida me limita. O cheiro do meu próprio sangue me lembra da urgência. Enquanto meus pensamentos giram, uma batida discreta na porta. É Celeste. Ela me encontra pálido, a camisa manchada de sangue. Seus olhos se arregalam, mas ela não grita. Ela sempre foi mais forte do que a fragilidade que a vida lhe impôs. Etienne, o que aconteceu? Sua voz é um sussurro urgente. Explico a ela, em voz baixa, a ameaça, a facada, o Marquês, a urgência de minha partida para Praga. Ela, que sempre me pareceu tão alheia ao meu mundo de segredos, demonstra uma astúcia que me surpreende. Conheço um médico nos baixos fundos, perto do Sena. Um velho boticário, Monsieur Dubois. Ele é discreto e deve algo à nossa família por uma antiga dívida de honra, por algo que nosso pai fez por ele anos atrás, curando sua filha de uma febre mortal. O cheiro de remédios caseiros e ervas secas me atingem assim que entramos na pequena e abarrotada loja do boticário. Monsieur Dubois é um homem pequeno, com mãos ágeis e um olhar perspicaz. Ele examina minha ferida com cuidado. O cheiro de antissépticos à base de álcool é forte. A sorte está do seu lado, meu jovem. A lâmina não atingiu órgãos vitais, mas você terá que se cuidar. Ele me limpa e costura a ferida com uma agulha fina e linha de seda. O processo é doloroso, mas não emito um som. Ele me dá uma garrafa de laudano para a dor e algumas ervas para cicatrizar. Descanse, filho. O caminho à frente será árduo. Antoine, meu irmão, que havia se afastado da família, retorna. Ele ouviu rumores e a fúria nos olhos dele é palpável. Montaigne? Aquele verme? Eu o matarei por isso. Ele é impulsivo, mas sua lealdade à família é inabalável. Ele me oferece uma rota de fuga que ele e seus amigos, um grupo de estudantes e artistas que se envolvem em pequenos protestos contra a coroa, usam para contrabandear panfletos e mensagens secretas para fora da cidade. Conhecemos os túneis sobre a cidade Tien, e há um barco no Sena que parte à noite para o leste, levando mercadorias para o Sacro Império. O capitão nos deve favores. O cheiro do rio, misturado com o mofro dos túneis, me envolve. A ideia é perigosa, mas é a única que tenho. Antoine me guia pelos túneis úmidos e escuros sob as ruas de Paris, onde o eco dos nossos passos é o único som. O cheiro de terra e esgoto é nauseante. A ferida lateja, mas a urgência da minha missão me impulsiona. Chegamos a um pequeno cais clandestino no Sena. O barco, uma barcaça de carga, é quase invisível na escuridão. O capitão, um homem corpulento com um rosto marcado pelo vento, acena para nós. Subam a bordo, rapazes. Temos uma longa viagem pela frente. O som suave da água batendo contra o casco do barco é relaxante, apesar da tensão que sinto. Enquanto o barco desliza silenciosamente pelo Sena, sob a escuridão da noite, sinto uma mista de alívio e ansiedade. Deixo Paris para trás, a cidade de minha ruína e de minhas descobertas. Agora, a jornada para Praga se inicia. Uma corrida contra o tempo para impedir o ritual de convergência. A adaga do Marquês, agora um objeto pesado em meu cinto, é um lembrete constante da ameaça. Minha família está segura por enquanto. Mas o destino da Europa e a verdade sobre a cripta de Hipátia ainda estão em jogo. O cheiro do rio e da marésia me envolvem. A frieza da noite é um alívio para a febre que sinto. A busca pela cripta se torna uma corrida contra o tempo, uma batalha pela sobrevivência. Tenho que chegar a Praga antes da lua nova. Tenho que impedir o ritual de convergência. As pistas do mapa se tornam mais claras, os segredos dos custódios mais visíveis. Eles não são uma única entidade, são dezenas de facções rivais, cada uma buscando controlar a cripta para seus próprios fins. E eu, Etienne Dubois, um cartógrafo e decifrador de códigos, ferido e caçado, sou agora o único que pode desvendar os segredos antes que o poder da cripta de Hipatia caia em mãos erradas.
A ferida no meu flanco arde. A dor da facada é um lembrete constante de que meu tempo está se esgotando. O Marquês de Montaigne é um inimigo mais implacável do que eu imaginava. Sua tentativa de assassinato, um aviso brutal. Tenho que fugir de Paris, mas minha ferida me limita. O cheiro do meu próprio sangue me lembra da urgência. Enquanto meus pensamentos giram, uma batida discreta na porta. É Celeste. Ela me encontra pálido, a camisa manchada de sangue. Seus olhos se arregalam, mas ela não grita. Ela sempre foi mais forte do que a fragilidade que a vida lhe impôs. Etienne, o que aconteceu? Sua voz é um sussurro urgente. Explico a ela em voz baixa. A ameaça, a facada, o Marquês. A urgência de minha partida para Praga. Ela, que sempre me pareceu tão alheia ao meu mundo de segredos, demonstra uma astúcia que me surpreende. Conheço um médico nos baixos fundos, perto do Sena, um velho boticário, Monsieur Dubois. Ele é discreto e deve algo à nossa família por uma antiga dívida de honra, por algo que nosso pai fez por ele anos atrás, curando sua filha de uma febre mortal. O cheiro de remédios caseiros e ervas secas me atinge assim que entramos na pequena e abarrotada loja do boticário. Monsieur Dubois é um homem pequeno, com mãos ágeis e um olhar perspicaz. Ele examina minha ferida com cuidado. O cheiro de antissépticos à base de álcool é forte. A sorte está do seu lado, meu jovem. A lâmina não atingiu órgãos vitais, mas você terá que se cuidar. Ele me limpa e costura a ferida com uma agulha fina e linha de seda. O processo é doloroso, mas não emito um som. Ele me dá uma garrafa de láudano para a dor e algumas ervas para cicatrizar. Descanse, filho. O caminho à frente será árduo. Antoine, meu irmão, que havia se afastado da família, retorna. Ele ouviu rumores e a fúria nos olhos dele é palpável. Montaigne? Aquele verme! Eu o matarei por isso. Ele é impulsivo, mas sua lealdade à família é inabalável. Ele me oferece uma rota de fuga que ele e seus amigos, um grupo de estudantes e artistas que se envolvem em pequenos protestos contra a coroa, usam para contrabandear panfletos e mensagens secretas para fora da cidade. Conhecemos os túneis sobre a cidade, Etienne, e há um barco no Sena que parte à noite para o leste, levando mercadorias para o Sacro Império. O capitão nos deve favores. O cheiro do rio, misturado com o mofo dos túneis, me envolve. A ideia é perigosa, mas é a única que tenho. Antoine me guia pelos túneis úmidos e escuros sobre as ruas de Paris, onde o eco dos nossos passos é o único som. O cheiro de terra e esgoto é nauseante. A ferida lateja, mas a urgência da minha missão me impulsiona. Chegamos a um pequeno cais clandestino no Sena. O barco, uma barcaça de carga, é quase invisível na escuridão. O capitão, um homem corpulento com o rosto marcado pelo vento, acena para nós. Subam a bordo, rapazes. Temos uma longa viagem pela frente. O som suave da água batendo contra o casco do barco é relaxante, apesar da tensão que sinto. Enquanto o barco desliza silenciosamente pelo Sena, sob a escuridão da noite, sinto uma mistura de alívio e ansiedade. Deixo Paris para trás, a cidade da minha ruína e das minhas descobertas. Agora, a jornada para Praga se inicia, uma corrida contra o tempo para impedir o ritual de convergência. A adaga do Marquês, agora um objeto pesado no meu cinto, é um lembrete constante da ameaça. Minha família está segura, por enquanto. Mas o destino da Europa e a verdade sobre a cripta de Hipatia ainda estão em jogo. O cheiro do rio e da maresia me envolve. A frieza da noite é um alívio para a febre que sinto. A viagem para Praga é uma corrida contra o tempo. Dias se misturam em uma névoa de dor, cansaço e uma crescente sensação de urgência. Atravesso paisagens que se transformam de campos exuberantes a densas florestas e, finalmente, as terras da Boêmia, onde o ar é mais frio e a arquitetura parece sussurrar histórias de séculos. Chego a Praga sob um céu cinzento. A cidade de Kafka, imersa em uma névoa.
seus telhados pontiagudos e torres góticas projetando sombras sinistras. O sino da Catedral de São Vito, um som grave e solene, ecoa pelas ruas estreitas, guiando-me. É para lá que o mapa cósmico jesuíta aponta, para o coração da antiga cidade, para o epicentro do ritual de convergência. A catedral está estranhamente silenciosa. O cheiro de incenso, mofo e pedra antiga é forte. Entro furtivamente, meus passos abafados pelo tapete vermelho do corredor principal. A luz das velas ilumina os vitrais coloridos, projetando padrões intrincados no chão. Os sussurros são quase inaudíveis, mas sinto a presença de outros. É então que vejo, no altar principal, os membros do Conselho da Noite, juntamente com as figuras proeminentes dos custódios, como o Marquês de Montaigne e Madame de Vigny, estão reunidos. O Barão von Adler e o Padre Ricci estão lá também, embora suas expressões sejam tensas, seus olhares furtivos. Eles não parecem estar ali por vontade própria. Parece que minhas descobertas sobre as facções dos custódios estavam corretas. No centro do altar, uma plataforma de pedra, e sobre ela, o que só posso descrever como um artefato. Não é uma caixa ou um cofre, mas uma espécie de esfera de cristal pulsante, emitindo uma luz azul esverdeada. Essa é a cripta de Hipatia. Ela vibra com uma energia palpável, um zumbido que parece ressoar em meus ossos. Eles estão começando o ritual. Um dos membros do conselho, uma figura corpulenta com um anel de sinete que reconheço como sendo da família do falecido cardeal Mazarin, lê um antigo pergaminho em latim arcaico. As palavras são conjurações, destinadas a despertar a cripta, a liberar seu conhecimento e a subjugá-lo para seus próprios fins. O Marquês de Montaigne sorri, um sorriso maligno que me faz ferver o sangue. Madame de Vigny observa com uma expressão de calculada frieza. Eu não posso permitir isso. Agir sozinho é loucura, mas o tempo se esgota. É quando ouço um som familiar, o estalo seco de um rifle de pederneira. Os despertos. O capitão Lefebvre e seus homens, juntamente com Elara e alguns dos invisíveis de Amsterdã, invadem a catedral pelas laterais, pelas portas laterais e pelas criptas subterrâneas. O som do combate irrompe, quebrando o silêncio solene do local. Gritos, o tinir de espadas, o estampido de tiros, o cheiro de pólvora e de ferro. A batalha entre os custódios e os despertos começa. No meio do caos, o Padre Ricci e o Barão von Adler, aproveitando a confusão, fazem um movimento. O padre derruba um candelabro, criando uma distração. O barão, com sua agilidade surpreendente, lança um frasco de fumaça densa sobre a plataforma da cripta. A fumaça esconde a esfera. A faca em meu cinto, a adaga do Marquês, parece queimar em minha mão. Corro em direção à cripta, minha ferida pulsando com cada passo. Esquivo-me de um golpe de espada. Deslizo por baixo de um banco de igreja. Chego à plataforma. O Marquês de Montaigne me vê. Seus olhos se arregalam de surpresa. Ele avança, sua espada desembainhada. Dubois, você é uma praga! Um dos despertos, um jovem com um rosto inocente, grita. Ele está sendo cercado por 2 dos agentes do conselho. Pula em sua ajuda, usando a adaga para desviar um golpe. A distração é o suficiente para o Marquês se aproximar ainda mais. Ele me ataca com fúria. Nossas espadas se chocam, um som metálico que ecoa pela nave da catedral. Ele é um espadachim habilidoso, mas a raiva me dá força. Defendo-me, buscando uma abertura. O cheiro de pólvora e sangue é denso. Finalmente encontro uma abertura. Desarmo-o com um movimento rápido e o empurro com força contra uma coluna de pedra. Ele bate a cabeça, caindo inconsciente. A cripta de Hipatia. Sua luz azul esverdeada brilha através da fumaça. Minha missão não é destruí-la, mas protegê-la. Minha família sacrificou tudo para isso. Sinto o cheiro de ozônio e algo mais, algo antigo e quase sagrado emanando da esfera. O som da batalha ainda ecoa, mas aqui, junto à cripta, o tempo parece desacelerar. O caos na catedral se acalma, a batalha terminou. Mas a tensão ainda paira no ar. Os despertos contam suas baixas, os feridos gemem.
Os agentes do Conselho da Noite estão presos, alguns mortos. O Marquês de Montagnac está amarrado, sua fúria impotente. Madame de Vigny, embora ferida, ainda mantém sua postura altiva. Ela me observa com um olhar que mistura respeito e desprezo. O Padre Hit e o Barão von Adler se aproximam da cripta, seus rostos preocupados. A cripta de Hipátia, a esfera de cristal pulsante, permanece no altar. Sua luz azul esverdeada lança sombras inquietantes. O Padre Hit me observa. Mestre Dubois, a cripta foi desativada, mas o conhecimento que ela guarda ainda é uma faca de dois gumes. Ele então revela a verdade mais profunda sobre os custódios da iluminação. Não há uma única facção. Há uma dezena delas, todas com objetivos diferentes, todas se manipulando. Ele explica que alguns custódios, como a facção a que minha família pertencia, buscaram usar o conhecimento da cripta para o bem da humanidade, para promover a liberdade e a iluminação. Outras facções, como a do Conselho da Noite e a do Marquês de Montagnac, buscaram o poder e o controle. A Fronda, a queda da minha família. Tudo foi um jogo de manipulação entre essas facções. Minha família não foi sacrificada por traição, mas para proteger o conhecimento mais valioso da cripta de cair nas mãos erradas. Eles eram os verdadeiros guardiões. O Barão von Adler, com sua mente científica, me mostra como a cripta, embora pareça uma esfera, é na verdade um dispositivo de armazenamento de informações. Um tipo de biblioteca de luz que contém não apenas documentos, mas também projeções holográficas e até mesmo memórias vivas de eventos passados. Ele me explica que os custódios mais antigos, os verdadeiros custódios da iluminação, desenvolveram essa tecnologia para preservar o conhecimento de civilizações perdidas, e que a intenção original era compartilhá-lo com a humanidade quando a humanidade estivesse pronta. O cheiro de ozônio da cripta é quase palpável, e sinto uma tontura leve ao tentar compreender a vastidão do que estou vendo. Enquanto falamos, Madame de Vigny, com a voz fraca, mas ainda cheia de veneno, me conta sobre o Acordo de Sombra, um pacto secreto entre as principais facções dos custódios, assinado séculos atrás. Este acordo estabelecia que a cripta nunca seria totalmente ativada, pois seu poder era tão imenso que poderia destruir o mundo se caísse em mãos inescrupulosas. O Conselho da Noite, ela revela, é uma facção dissidente que quebrou esse acordo, buscando ativar a cripta para seus próprios fins de dominação. Eles desejam o Império da Luz, mas a sombra que projetam é a mais densa de todas. De repente, a porta principal da catedral é arrombada com um estrondo. Um grupo de jesuítas com a vestimenta preta e solene da ordem irrompe na nave, liderados por um homem com um rosto severo e olhos frios. Não são os jesuítas que o Padre Risse representa, são os jesuítas que servem aos custódios mais controladores, àqueles que o padre chamou de facção radical. Eles estão armados e seus rostos não mostram misericórdia. O cheiro de velas de cera e pergaminhos antigos que trazem consigo é esmagador. "A cripta de Hipatia pertence à Ordem!" grita o líder, sua voz ecoando pela catedral. Uma nova batalha irrompe. Os despertos, exaustos da luta anterior, são pegos de surpresa. O Padre Risse tenta negociar, argumentando que a cripta não é de ninguém, mas os jesuítas estão cegos por seu fanatismo. O Barão von Adler tenta criar uma barreira de fumaça com seus frascos, mas é derrubado por um golpe de uma alabarda. Meus aliados são feridos e desorientados. Sinto a raiva subir em minha garganta. Eles não vão ter a cripta. A promessa à minha família me dá força. O sangue da minha ferida que havia parado começa a escorrer novamente, quente e pegajoso. A catedral se tornou um inferno de combate e desespero. Os jesuítas radicais avançam, determinados a tomar a cripta. O capitão Lefebvre grita ordens para seus homens, mas eles são superados em número e em ferimentos. Elara, dos Invisíveis, tenta cobrir nossa retirada, atirando objetos nos jesuítas, mas é empurrada para trás. O Padre Risse está caído, ferido. O Barão von Adler, com seu ombro deslocado, tenta me dar instruções sobre a cripta. O conhecimento do Bois, não deixe que caia nas mãos deles. O cheiro de suor
pólvora e medo é esmagador. Minha mente corre. O mapa cósmico jesuíta, a cripta. A solução está dentro dela. Recordo as palavras do Barão von Adler sobre a biblioteca de luz e as memórias vivas. O amuleto que ele me deu, a rocha vulcânica com a espiral dupla. Ele disse que poderia abrir portas. Pego o amuleto e o pressiono contra a superfície da cripta. A esfera de cristal reage. A luz azul esverdeada intensifica-se e projeta imagens etéreas na nave da catedral. Símbolos, diagramas, cenas de um passado distante, como se a cripta estivesse descarregando seu conhecimento para todos verem. É a verdade, revelada. As projeções são como névoa, mas consigo distinguir figuras, textos em línguas mortas. Por um instante, o foco dos jesuítas e dos custódios remanescentes se volta para as projeções, fascinados, confusos. Um portal de luz, em uma tonalidade azul mais intensa, se abre no chão sob a cripta. É uma passagem, um corredor de energia. O capitão Lefebvre grita: "Dubois, o que é isso?" Elara compreende. "É uma passagem. A cripta está nos mostrando o caminho." Não penso duas vezes. Agarro a cripta de Hipatia com as minhas mãos, sentindo sua energia pulsando. É pesada, mas eu a seguro com uma força que não sabia que possuía. A luz do portal é ofuscante. O cheiro de ozônio é forte. Salto para dentro do portal, a cripta em meus braços. Os jesuítas gritam, tentam me deter, mas são tarde demais. Sinto-me cair. Um vazio que dura apenas um instante. Quando aterriço, estou em um lugar diferente. É escuro e fresco, com o cheiro de pedra úmida e ar parado. Não é uma caverna, mas uma estrutura subterrânea, com paredes de pedra lisa e entalhes de símbolos que reconheço. É a verdadeira cripta de Hipatia, o repositório de conhecimento. Não é um tesouro de ouro, mas um labirinto de salas, cada uma contendo volumes de pergaminhos, instrumentos científicos incompreensíveis e mais bibliotecas de luz menores, que parecem conter registros de civilizações inteiras. O som da água pingando em algum lugar distante é o único ruído. Sinto o cheiro de minerais e de algo antigo, quase primordial. A luz da cripta que carrego ilumina o ambiente. O portal atrás de mim se fecha, selando a entrada. Estou sozinho, cercado por um conhecimento que pode mudar o mundo. As memórias de minha família, os Dubois, se tornam mais claras. Eles eram de fato os guardiões desse lugar, aqueles que protegiam o conhecimento do mundo externo, esperando o momento certo para a sua revelação. O sacrifício de meu pai, a ruína da minha família, tudo faz sentido. Eles estavam protegendo isso. Minha ferida lateja, mas uma nova determinação se acende em mim. O tempo na cripta de Hipatia é distorcido. Horas se transformam em dias, dias em semanas, enquanto eu mergulho no conhecimento que ela oferece. A esfera de cristal em minhas mãos é uma fonte inesgotável, transmitindo informações diretamente para minha mente. Cada símbolo, cada diagrama, cada memória viva se encaixa, revelando a complexidade da teia dos custódios e o verdadeiro propósito da cripta. O cheiro de pedra e poeira é constante, misturado com um aroma sutil de ozônio que emana da esfera. Sinto uma vertigem. Visões se sobrepõem à minha realidade. Vejo os antigos custódios, os verdadeiros iluminados, em seus primórdios nas academias de Alexandria, debatendo filosofia, astronomia e medicina. Eles não eram manipuladores, mas buscadores da verdade, que acreditavam que o conhecimento deveria ser compartilhado. Vejo Hipatia, a sábia filósofa e astrônoma de Alexandria, não como uma lenda distante, mas como uma mulher de carne e osso, cujas mãos construíram os primeiros protótipos da cripta, um repositório para a sabedoria da humanidade. Sinto o cheiro de papiro queimado e de azeite de lamparina, como se estivesse lá. As bibliotecas de luz dentro da cripta são ativadas por minha presença. Elas projetam mais imagens, mais informações. Vejo mapas estelares que descrevem galáxias distantes, diagramas de máquinas voadoras que desafiam as leis da física, fórmulas matemáticas que explicam a natureza do tempo e do espaço. Não são apenas conceitos, são memórias vivas, sensações, emoções. As vozes de antigos sábios sussurrando em línguas que eu não conheço, mas que minha mente de decifrador começa a traduzir. Sinto a vibração do solo quando as estruturas subterrâneas da cripta se expandem,
como se ela mesma estivesse se revelando para mim. A verdade sobre a dinastia Bourbon se revela com uma clareza assustadora. A ascensão e queda das monarquias, a Fronda, as guerras religiosas, tudo foi sutilmente influenciado pelos custódios, não por uma única facção, mas por um jogo de sombras entre eles. Algumas facções buscavam preservar o equilíbrio, outras buscavam controle absoluto. A queda da minha família, os Dubois, não foi um sacrifício inútil, foi uma manobra desesperada para proteger a cripta de cair nas mãos da facção mais radical, ao do Conselho da Noite, que buscava usar o conhecimento para estabelecer um domínio global. Eles, os Dubois, sabiam que a cripta não era apenas poder, mas também responsabilidade. Sinto o peso dessa responsabilidade sobre os meus ombros. O mais chocante é a revelação de que a cripta não é algo inerte, um mero objeto. Ela possui uma forma de inteligência, uma consciência etérea que tem se comunicado com os guardiões ao longo dos séculos, sussurrando segredos, guiando-os através dos tempos. Eu sou o último desses guardiões, o herdeiro de um legado que remonta à antiguidade. A cripta me mostra a localização de outros selos espalhados pelo mundo. Artefatos que, se reunidos, poderiam ativar a cripta em sua totalidade, liberando todo o seu potencial. Mas isso também significaria um perigo imenso, pois atrairia a atenção de todas as facções dos custódios, e o mundo não estaria preparado para tal conhecimento. Minha ferida agora é apenas uma dor distante. A febre da minha mente, no entanto, é intensa. A vastidão do conhecimento é esmagadora. Sinto o cheiro de metal antigo e de minerais. Estou diante de uma escolha: usar o conhecimento para restaurar o nome de minha família e buscar vingança, ou seguir o caminho dos verdadeiros iluminados e proteger a cripta, esperando o momento certo para revelar seus segredos. O eco dos meus próprios pensamentos parece reverberar nas paredes da cripta. O tempo na cripta de Hipátia é distorcido. Horas se transformam em dias, dias em semanas, enquanto eu mergulho no conhecimento que ela oferece. A esfera de cristal em minhas mãos é uma fonte inesgotável, transmitindo informações diretamente para minha mente. Cada símbolo, cada diagrama, cada memória viva se encaixa, revelando a complexidade da teia dos custódios e o verdadeiro propósito da cripta. O cheiro de pedra e poeira é constante, misturado com um aroma sutil de ozônio que emana da esfera. A cripta me mostra não apenas o passado, mas também projeções de futuros possíveis, caminhos que a humanidade pode seguir, dependendo das escolhas que são feitas. É um oráculo, sim, mas não de destino fixo, e sim de possibilidades. O conhecimento que ela guarda não é para ser usado para controle, mas para o discernimento, para a compreensão. Meus antepassados, os Dubois, agiam como guardiões, protegendo essa verdade da ganância e da manipulação. Minha própria queda e ruína foram, na verdade, um desvio, uma forma de garantir que eu fosse o último elo na corrente, o único que poderia acessar a cripta em sua totalidade. Sinto a responsabilidade esmagadora desse legado. De repente, um tremor, o som de pedras caindo em algum lugar acima. A cripta reagiu. O portal se reabriu. Alguém encontrou a entrada da cripta. Minha mente corre. Quem? Os jesuítas radicais? O Conselho da Noite? O Marquês de Montaigne? O cheiro de pólvora fraco, mas perceptível, permeia o ar vindo de cima. Eles estão aqui. Devo selar a cripta, protegê-la. Mas como? A cripta, num flash de luz, projeta um último diagrama. É um mecanismo de selamento, uma série de alavancas e engrenagens que devem ser ativadas em uma sequência precisa. E no centro desse diagrama, o símbolo da minha família, o brasão dos Dubois. É a chave. Meus antepassados construíram essa proteção. Sinto um arrepio e a sensação de que estou completando um ciclo milenar. Corro pelas galerias da cripta, meus passos ecoando. A ferida no meu flanco arde com cada movimento. A luz da cripta em minhas mãos é meu guia. Localizo as alavancas e as engrenagens, que estão disfarçadas como parte da própria estrutura da cripta. A cada movimento, sinto a cripta vibrar, seu poder se intensificando. O som de vozes se aproxima. Eles estão na entrada. Gritos, o som de espadas.
Os despertos, os poucos que restaram, estão defendendo a entrada, ganhando tempo para mim. O capitão Lefebvre grita: Dubois, depressa! Não aguentaremos por muito tempo. Sinto o cheiro de suor e sangue misturado com o cheiro da pedra. A última alavanca. Ela está escondida atrás de uma parede falsa coberta por uma tapeçaria antiga, que revela uma imagem dos Dubois, minha família, guardando um livro e um mapa. A tapeçaria cheira a mofo e a tempo. Puxo a alavanca. A cripta de Hypatia em minhas mãos emite uma luz ofuscante, azul esverdeada, que se espalha por toda a estrutura subterrânea. As paredes começam a tremer. Grandes blocos de pedra se movem, selando os corredores, as entradas, todas as passagens. O som é ensurdecedor, um rugido da própria terra. Quando o ruído diminui, a escuridão me envolve. O som do combate cessou. Estou em silêncio absoluto. A luz da cripta em minhas mãos é a única fonte de iluminação. Estou selado, preso na cripta. Mas não estou sozinho. Sinto a consciência da cripta, agora mais forte e mais presente. Ela me escolheu. Eu sou o novo guardião. O cheiro de pedra é quase reconfortante. A ferida em meu flanco ainda dói, mas é uma dor distante, abafada pela imensidão do meu novo propósito. Minha família está segura. A Europa, por enquanto, está salva do pior. O conhecimento está protegido. E eu, Etienne Dubois, o cartógrafo arruinado, agora sou o zelador dos segredos que podem redefinir o destino dos impérios. O mundo exterior não saberá o que aconteceu aqui, mas eu sei. E isso é o suficiente